A paz do Senhor, meus amados, um shalom abençoado para você. Quero aqui trazer aqui para você uma mensagem nesse retiro espiritual deste domingão. Que Deus possa te abençoar no nome santo de Yeshua, o nosso Rei de Israel. Amados, quero trazer uma mensagem para você baseado lá no Salmo de número 139. Quero estar fazendo aqui a leitura dele para a honra e glória do Senhor. É um salmo muito conhecido, né? Vou ver aqui se eu consigo aqui por causa da ventania, mas eu quero ler para vocês aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Agora vou ver a outra parte aqui, né, irmãos? Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não a posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste nos seios de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma a sabe muito bem. Amém? Isso aqui é o Salmo 139, irmãos, onde fala sobre o sondamento do Senhor sobre nossas vidas. Às vezes a gente pensa que Deus não conhece os nossos pensamentos, que a gente acha que Deus não entende os nossos pensamentos, mas Deus sonda tudo, irmãos. Não adianta a gente achar que aos olhos do Eterno a gente está oculto, nada passa despercebido, nem os nossos pensamentos. A Bíblia vai falar, né? Vou aqui voltar aqui no Salmo de versículo 1, vai dizer assim: Tu, Senhor, me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Deus, irmãos, nesse versículo, nesse capítulo de Salmo 139, Ele conhece tudo. O momento que tu levantas, o momento que tu dorme, o momento que tu se assentas, no momento que você pensa um pensamento, seja ele puro ou impuro, um pensamento bom ou ruim, o Eterno, o Deus já conhece. Não adianta a gente tentar, muitas das vezes, ocultar uma palavra, não adianta a gente tentar ocultar um caso, não adianta a gente ocultar algo aos homens, porque diante do Eterno nada fica oculto. Deus conhece os nossos pensamentos. Isso é maravilhoso, saber que Deus, Ele consegue entender os nossos pensamentos, os nossos lábios. Se nós não abrir a boca para orar, mas através dos lábios Ele conhece a nossa oração. E a Bíblia fala que antes que uma palavra saia da minha boca, Ele já conhece. Não é à toa que quando Jesus Ele fala sobre a oração do Pai Nosso, Ele fala que para a gente não ser como os gentios, que não presume que muito falar serão ouvidos. Não precisa de muito falar, não precisa de muito gritar. Não precisa, às vezes a gente fala, eu vou gritar aqui para Deus me ouvir. Eu vou lá no monte para Deus me ouvir. Eu vou lá no cume do monte para Deus ouvir, ou melhor, não, irmãos. Deus te ouve a qualquer lugar, a qualquer momento. Deus consegue saber seus pensamentos. Deus consegue saber o que está no interior do seu coração. Deus conhece todo o nosso interior, o Eterno conhece. Lá em Hebreus, se não falha a memória, eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Peço até perdão que a cama está meio
aqui por causa que eu estou tentando segurar as escrituras e ao mesmo tempo gravar. Lá em Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e ata para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Nada, irmãos, nada fica oculto diante de Deus. Nada. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque senão Deus não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Por isso que Deus sabe o que está no meu coração, nos meus pensamentos. Deus sabe o que vai sair dos meus lábios antes de eu pronunciar a palavra. Por isso que é tão importante entender os atributos do Eterno: onipresente, onisciente, né? E onipotente. Tudo isso ele é. Por quê? Porque ele é o único que tem todo o poder. Ele é o único que tem toda a glória. Então hoje não adianta às vezes a gente falar assim: Deus não ouve a minha oração. Não precisa nem você falar se Deus ouve ou não a sua oração. Basta você pensar. Ele já conclui. Às vezes a gente busca Deus em oração porque a gente tem que exercer a fé. Isso é importante, exercer a fé. Porque todos que têm fé têm que buscar Deus em oração. Aonde quer que for, seja no teu quarto, seja no teu banheiro, seja, né, na igreja, seja no templo, seja aonde for, na sua cozinha. Mas o importante que eu quero deixar para você uma mensagem: Deus sonda os teus pensamentos. Deus sonda o íntimo do teu coração. Deus sonda tudo. O teu olhar, se você olhar com intenção impura, se você olhar com inveja, Deus sabe o seu olhar. Deus conhece o seu semblante. Deus conhece tudo, irmão. Por isso que nós não conseguimos esconder nada do Eterno. Nada. Nada se pode ocultar de Deus. Nada se pode esconder de Deus. Nada se pode, né, deixar oculto perante Deus. Porque Deus, ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Vocês estão vendo aí essa natureza aí, ó. Essa paisagem natural. Criador que criaste. Tudo é poder de Deus. Até nós, como criaturas e novas criaturas, nós somos poder de Deus. Nós temos que entender cada detalhe do nosso corpo, que às vezes a gente para no espelho e olha cada detalhe, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seus cabelos. Isso foi o Criador que te fez. Por isso que nós temos que tributar toda a glória ao Eterno, porque Ele sonda a tua vida. Ele conhece quando você levanta. Ele conhece no momento que você vai comer. Ele sabe o que você vai comer. Ele sabe, né, tudo. Por isso que nós não temos domínio do tempo. Só Deus tem. Daqui uma hora, daqui amanhã, Ele vai saber o que vai acontecer na sua vida. Ele vai saber o que vai suceder na sua vida. Ele vai saber quantos anos você vai morar nessa terra. Você vai ficar nessa terra. Ele sabe até quantos anos. Ele sabe toda a sua vida. Antes mesmo de nós acharmos, Ele já sabe. Antes de uma palavra sair da minha boca, o Eterno já sabe. Por isso que é maravilhoso a gente temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E lá em 1 João fala que os mandamentos de Deus não são penosos e não são difíceis de se cumprir. Basta você, pela fé, entender o propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Então, irmãos, que salmo maravilhoso, 139. Na sua casa, eu oriento você a ler esse salmo, meditar nesse salmo. É um salmo de vida, é um salmo de poder, é um salmo de entendimento da glória de Deus. Deus é glorioso, Ele conhece todos os nossos pensamentos e não adianta a gente achar, eu vou fazer algo escondido, mas escondido para ninguém saber.
Deus sabe. Os homens não podem entender sua mente, os homens não podem ler a sua mente, não podem ler o seu coração, nem o seu semblante. Mas Deus conhece todo o nosso interior. Isso é importante. Deus conhece. O trono dele está acima da nossa cabeça, ou seja, no céu. E se nós achamos que nós somos sábios até demais, é um engano até do nosso coração. Sábio é só o Eterno, o Deus Criador. Sábio é só Ele, não tem. Quem é mais sábio do que Deus? A Bíblia fala que até a própria loucura de Deus é maior do que nossa sabedoria. Como assim, irmão? A loucura de Deus é maior do que nossa sabedoria. Nós não somos sábios em nada. Nós achamos pelo nosso intelecto. Mas Deus, ele confunde o intelecto, ele confunde a nossa sabedoria humanamente dizendo. Deus, ele é grandioso, irmãos. Não dá nem para medir os seus anos. Não dá para medir a sua glória. Moisés pediu para ver Deus. Deus falou: Moisés, se você ver minha face, tu morrerás. Por quê, irmãos? A glória do Eterno é grande. Imagina um de nós pecadores, falou assim: oh Deus, eu quero ver a tua face. Você pode ver o sol, ele é glorioso, não é? Ele é resplandecente, ele queima, né? A face do Eterno é maior do que o sol, irmãos. Se o sol, ele queima, imagina aí nós pecador pedir para ver a face de Deus, vai ser pior do que o sol. Queima nós poderosamente. Assim é o poder de Deus. Por isso que nós não estamos preparados para ver carnalmente Deus, olhos carnais. Por isso que ele deu a fé para isso mesmo. Para a fé a gente vê Deus nos detalhes, vê Deus no agir, no sobrenatural, porque pelos olhos aqui, se nós ver, nós morreremos. Porque a carne não suporta o poder da glória de Deus. Nós não conseguimos suportar o poder da glória de Deus. A carne não. Por isso que nós temos que nos preparar espiritualmente, para quando Jesus, lá no alto céu, clamar as vossas trombetas, nós estejamos preparados para esta glória vindoura. Então, irmãos, prepara-te para ter com teu Deus. Prepara a igreja para ter com teu Deus. Prepara servos de Deus para ter com teu Deus. Porque brevemente ele há de vir. Não ficais aí ajuntando tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Não ficai buscando conhecimento demais, não ficai querendo buscar fama demais, porque essas coisas são passageiras. Prepara a tua alma para o Eterno. Prepara a tua vida para o Senhor. É isso que nós temos que fazer na terra. Por isso que nós devemos todas as nossas vidas ao Senhor. Ele é que cuida de nós. Ele é que nos livra. Ele é que nos dá o pão de cada dia. Shalom. Deus abençoe em nome de Jesus.